Douglas, era só o Leônidas perguntando se ele estava matriculado na disciplina de termodinâmica. Ele pediu para me dar uma olhadinha no que é acadêmico. Aí eu olhei, ele está matriculado em História, mas não está matriculado em termodinâmica ainda. Mas aí é só esperar o Fernando resolver os problemas lá. Então, tem sim. Deixa eu ver aqui. Douglas, eu olho em qual? Em termodinâmica, história, informática? Olha qual? Sei lá, acredito que informática ainda não esteja, né? Porque eu pedi o. Fiz aquele formuláriozinho e preenchi ontem. Antes de Sim, ontem, eu acho. Agora as outras eu não sei, né? Aí se eu souber olhar aí se já está, senão eu vou falar com ele. beleza. Em termodinâmica, tá. Em termodinâmica, o Michael também está em termodinâmica. Aí, deixa eu ver a história, só para garantir. Douglas está em história, né? Assim como o Michael também. Então, é isso. Então, moçada, vamos lá. Temos muita coisa para falar hoje, como sempre. É um crime, né, essa disciplina, ela ser no CD da noite, no segundo horário da noite, porque ainda mais na sexta-feira, né? Vocês estão mortos de cansado, eu também, né? Depois de uma semana intensa de aulas, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que é que dá para a gente fazer. Tentando resumir ao máximo, mas são muitas coisas para a gente falar. Então, deixa eu só ver se vocês estão vendo a apresentação. Tá tudo ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre o mundano e o celestial. Né? Começando, como sempre, com uma frase, né, de algum dos cientistas que a gente vai falar hoje. Né? E hoje é a frase do Guilherme de Ockham. Né? Diz assim, vamos fazer com mais o que pode ser feito com menos. A frase do Ockham, né, fala acerca de um conceito, né, que ele criou, que é o princípio da simplicidade, né, que até hoje é conhecido como navalha de Ockham, né, que é a base, né, do pensamento físico antes do Newton, né. Essa navalha, né, ela é como se fosse um árbitro entre as teorias, né. Se eu tenho duas teorias equivalentes que dão os mesmos resultados, né, então o físico ele tem sempre que optar pela teoria mais simples, né. Então essa é a ideia da navalha de Ockham. Então, vamos começar hoje nossa aula falando de um personagem, né, que a gente falou muito pouco, né, na aula passada, que foi o Aristóteles, né? Então, o Aristóteles, né, ele colocou, né, na mente, né, da população e na mente dos cientistas da antiguidade a ideia de que o universo, né, ele era dividido em duas partes, né? As coisas da Terra e da Lua eram compostos pelos quatro elementos clássicos, né, que a gente estudou na aula passada, né, que é a terra, água, ar e o fogo. As estrelas, né, e os demais objetos celestes, eles eram feitos de uma quinta essência, né, que ele chamou de éter, né? O éter seria o quinto elemento, né, que regiria os astros, né, acima, né, da Lua, né? E essa divisão entre mundo sublunar e mundo supralunar, né, era basicamente assim. O mundo sublunar, né, que é o nosso mundo, né, Terra e a Lua, as interações físicas elas eram sujas e imperfeitas, né? Ou seja, poderia ter modificações, né? A gente tem a morte aqui, né? E é tudo sujeito a mutações. Já o mundo supralunar não.
Lá era tudo perfeito, tudo belo, eterno e não poderia sofrer nenhuma modificação, né? E essa ideia, né, dessa divisão entre o mundo sublunar e supralunar, ele ficou, né, no pensamento físico por quase 20 séculos, né? E só o Isaac Newton ele iria acabar com essa teoria, né? É tanto que o título da nossa aula sobre o Isaac Newton é o grande unificador, né? Ele unificou o mundo sublunar e o mundo supralunar, né? Em relação ao céu, né, ao mundo supralunar, a teoria do Aristóteles, ela previa, né, um universo geocêntrico, né? Então, o universo geocêntrico que o Ptolomeu, né, ele criou, por mais complicado que ele fosse, né, misturando aqueles lances lá do epiciclo, do deferente, do equante, né, ele conseguia explicar de maneira satisfatória, né, o movimento do Sol e o movimento dos planetas e o movimento da Lua, né. Só que existia, né, uma certa cisma, né, com relação à rotação da Terra, né. Os astrônomos árabes, né, foram que trabalhavam muito com isso, né, porque, por exemplo, tem um astrônomo, né, astrônomo hindu, que ele acreditava, por exemplo, que a esfera das estrelas, ela permanecia fixa, né, lá no firmamento. E a Terra, ela girava ao redor do próprio eixo, né? Essa foi uma teoria que surgiu lá pelos árabes, né? Só que com a ascensão, né, do pensamento cristão na Europa medieval, né, domínio da igreja, né, e isso fez com que surgisse o declínio do pensamento científico, né, as pessoas não poderiam mais, a gente vai explicar isso bem direitinho na próxima aula, mas as pessoas não poderiam mais trabalhar a ciência livremente, né, os gregos não, os europeus, né, os locais onde a igreja ela dominava, né, os árabes, né, eles começaram a se destacar, né. A gente vai já, na próxima aula eu vou explicar o porquê que os árabes e os europeus, né, eles têm essa diferença em relação à ciência, né. Graças aos árabes, né, a gente tem que muitos textos clássicos sobreviveram, né, e foram traduzidos para o latim, né, e dentre eles a gente tem a obra do Ptolomeu, né, que ao ser traduzido para o árabe, né, recebeu o nome mais famoso, que é o Almagesto, né. Os árabes, eles fizeram uma série de observações sistemáticas, né, eles inventaram ferramentas, eles aprimoraram o entendimento do céu, né, da mesma forma que os gregos, lá no auge, né, da civilização, eles se espalharam por grande parte da Europa, né, os árabes eles começaram a se distribuir também ao longo do mundo, né, e esse desenvolvimento de ferramentas, né, fez com que a astronomia, né, árabe principalmente, ela começasse a ganhar, né, posição, ganhar notoriedade na Europa, né, o que começou a ruir, né, a teoria do Cláudio Ptolomeu, né. E esses trabalhos, né, eles chegaram à Europa, né, por meio da expansão muçulmana, né, que se deu na Europa naquela época, né. Porém, né, o acesso, né, ao conhecimento, né, podemos dizer assim, a generalização do acesso ao conhecimento, só se deu mesmo para valer, com força, quando Johannes Gutenberg, né, por volta de 1430, né, aproximadamente, ele criou, né, a chamada prensa tipográfica, né, de uma forma bem simples, né, ele criou a primeira máquina de tirar xerox, né. Essa revolução que o Gutenberg apresentou, né, ela foi bastante profunda, né. Podemos dizer assim, é uma invenção simples, né, hoje em dia, mas para a época foi muito, muito importante. Por quê? Como é que funcionava, né, a publicação dos livros nessa época? O autor ele escrevia o seu livro, né,
E os livros, eles eram copiados e recopiados pelos escribas, né, manualmente, né? Então, o escriba pegava o livro original e começava a escrever, né? Aí passava para o outro, escrevendo, até chegar ao número de cópias que ele queria. Por mais que esses escribas fossem esforçados, né, eles acabavam cometendo erro. Não tem para onde correr, né? Aí, esses enganos, né? Eu copiei errado alguma teoria aqui, passei para o meu colega começar a copiar, ele já vai propagar esse erro que eu cometi, né? E esses erros foram se multiplicando ao longo do tempo, né? Com o surgimento do livro impresso, né, esse problema ele foi parcialmente resolvido, né? É claro, né, que os erros que já existiam, né, eles continuaram a existir, né? Porém, a prensa tipográfica ela permitiu que novos erros não aparecessem, né? Nessa época, né, o pensamento astronômico que existia nessa época mantinha, né, a ideia grega de que a Terra era esférica, né? E alguns desses cientistas muçulmanos, né, árabes, né, eles diziam, né, afirmavam que a esfera terrestre ela repousava no centro de um universo esférico, né? Então, era uma esfera dentro de uma outra esfera, né? E o Ptolomeu, né, no Almagesto, ele já tinha, né, apresentado isso, né? E o livro do Ptolomeu só voltou a circular a Europa, né, por volta do século IX, né? Então, ele foi publicado, né, lá no século II e só voltou a ser, né, rodar a Europa com esse advento, né, dos árabes, né? E com isso, né, o conhecimento foi se propagando, né? É tanto que esse negócio da Europa é tão complicado, né, que Cristóvão Colombo, por exemplo, né, ele fazia parte de uma pequena minoria, né, que reconhecia a esfericidade da Terra, né? Nem era uma ideia nova, né, no final de 1400, né? Mas as grandes massas, elas não tinham acesso a essa informação, né? É tanto que o próprio Cristóvão Colombo, ele não tinha ideia... Professor, Oi? professor, Diz. em relação à presença na sua aula, como é feito? Eu tô para ficar doido aqui porque eu tô tendo aula de autoescola e da faculdade ao mesmo tempo. Ah, eu tô dividido aqui, mais para lá do que para cá. Vá assistir sua aula na autoescola. Aqui eu não cobro a presença, né? Você pode Não assistir a aula cobro. depois. Ah, Não, eu pego tem uma colega, ela disse que tem presença, aí eu fiquei doido aqui. não se preocupe não. Vá lá assistir sua aula de escola e depois você volta a assistir a aula gravada. Tem bicho não. Beleza, beleza. Valeu. Então, eu me perdi. O que eu tava falando? Ah, tava falando mal do Cristóvão Colombo. Se o Cristóvão Colombo ele soubesse o tamanho da Terra, né? Se ele tivesse acesso, né, aos cálculos que o Erastótenes de Cirene, né, fez, talvez ele não tivesse dado a volta ao mundo, né? Não teria inventado essa ideia de dar a volta ao mundo. E quais são esses cálculos que o Erastótenes de Cirene fez, né? Eu acabei esquecendo de falar isso na aula passada, né? Mas coloquei hoje, né, que o Erastótenes de Cirene, né, ele foi o primeiro cientista a acreditar, né, a propor uma ideia de um modelo heliocêntrico, né? E ele também foi o primeiro a calcular o diâmetro da Terra, né? E para fazer isso, né, ele utilizou o fato de que no solstício de verão, né, lá na cidade de Siena, né, que atualmente é uma cidade do Egito, o Sol ficava a pino, né, a meio-dia, né, ou seja, estava fazendo um ângulo de 90 graus, né, com a cidade de Siena. Nessa mesma hora, né, na cidade de Alexandria, o Sol ele não estava a pino, né? Então, o que foi que o Aristóteles fez? Ele mediu o ângulo de uma sombra projetada na cidade de Alexandria, né? E ele sabia, né, a distância entre as duas cidades, né? E dessa forma ele conseguiu obter uma estimativa muito boa para o perímetro da Terra, né? O resultado que ele obteve foi um pouquinho mais de 39 mil quilômetros, né?
E hoje a gente sabe, né, que o perímetro da Terra é 40.075 quilômetros. Né? Então, o resultado, né, que ele obteve foi um resultado fantástico. Até aqui, alguém tem alguma pergunta em relação ao que eu falei? Foi muito rápido? Vou falando aqui, vou falando. Vai lá, Douglas. Professor, esse cálculo que ele fez aí foi na mesma época do Cristóvão Colombo estava navegando, era? Não. O cálculo do Aristóteles de Cirene foi no século II, né? Cristóvão Colombo, né, no século XV. Né? Então, o problema do Mas tipo Aristóteles de assim, Cirene foi... então ele não teve acesso porque os meios de informação não tinha como, né? E, de certa forma, o Aristóteles de Cirene ele foi ridicularizado por conta dessa teoria. Né? Porque ele foi o primeiro a falar que a Terra não estava no centro do universo. Só que ele estava falando numa época em que o Aristóteles era o principal, né, era o teórico principal, todo mundo ensinava a teoria aristotélica. Então, o Aristóteles ele não teve credibilidade. Só que o que o Aristóteles escreveu ficou guardado, né? É tanto que a gente tem acesso a esses materiais. A gente não, né? O pessoal lá da Biblioteca de Oxford, lá na Inglaterra. Mas o Cristóvão Colombo ele poderia ter essa informação. Só que ele acreditava que a Terra era geocêntrica. Então, se ele acreditava que a Terra estava no centro do universo, para que ele vai pegar uma estimativa de alguém que diz que é o Sol? Né? Então, é só por conta disso. Beleza? Isso aqui era para eu ter falado na aula passada. Como eu esqueci, né? Aí eu acabei trazendo hoje. Beleza, Douglas? Beleza, professor. Maicon também levantou a mão. Professor, ele chegou a quanto? A medida dele, do diâmetro? É um pouco mais de 39 mil quilômetros. Não um pouco mais de 39 mil quilômetros. Né? Não é o diâmetro, é o perímetro. É o perímetro da Terra. O perímetro é o comprimento da circunferência. Né? Como vocês podem ver aí na figura, né, ó, você tem aqui ó, a vertical em Siena, aí você tem a vertical em Alexandria. Com esse ângulo aqui, você consegue estimar qual é o comprimento dessa circunferência, né, utilizando os conceitos lá da geometria básica. Né? Beleza? Então vamos lá. Até esse momento, né, até o ano de 1400 e 1500, né, esse interstício, né, eu nunca lembro certo as datas corretas, mas eu tenho uma breve noção. Né, mas até essa época, a Terra era considerada como sendo o centro do universo. Né? Os cientistas que a gente vai conversar agora, né, foram os responsáveis por colocar a Terra no seu devido lugar. Né? O primeiro deles foi o Nicolau Copérnico. Né? Nicolau Copérnico, né, ele é um físico astrônomo polonês, né, que no final do século XV, né, ele se mudou para Itália. Né? Na época, né, a Itália era um berço, né, da ciência. Né? E quando Copérnico chegou à Itália, ele começou a se dedicar para a astronomia. Né? Nessa época, a gente tinha um calendário, né, era o calendário juliano, que ele tinha muitos equívocos, tinha erros, tinha imprecisão, né, e o Copérnico ele disse, rapaz, a gente precisa entender melhor o movimento dos céus, né, para que a gente possa, né, consertar isso aí. Né. O Copérnico, né, como a maioria dos italianos da época, né, eles se interessavam pela precisão, né, ele queria algo preciso, mas ele também queria algo belo. Né. E ele não concordava com algumas das ideias ptolomaicas, né, do Ptolomeu. Né. Ele não gostava do lance do equante, né, e ele também não gostava do fato da gente ter que analisar cada planeta separadamente.
né? Só que ele, né, não podia negar, né, que as tabelas, elas que foram criadas com base no modelo de Ptolomeu, elas eram precisas até a astronomia que existia naquela época, né? No ano de 1503, né, o Copérnico publicou, né, um livro chamado Pequeno Comentário, né? Esse livro, né, deu um auê medonho na época, né? Por quê? Porque a gente estava, né, numa época de domínio, né, da igreja, assim como estávamos prestes à Reforma Protestante e um monte de coisa que a gente vai conversar na aula que vem. Mas, nesse pequeno comentário, né, o Copérnico, né, ele mostrou insatisfação, né, com o modelo geocêntrico, né, e ele propôs uma alternativa, que era um modelo no qual o Sol estava no centro do universo, né, e a Terra e os demais planetas giravam ao redor dele, né. Com esse trabalho, né, podemos dizer que o Aristarco, né, de Samos, estava lá no seu túmulo e ficou lá muito feliz, né. Nessa época, né, a igreja foi, né, e deu um chega para lá no Copérnico, né, e ele teve que, né, voltar atrás das suas ideias, né. Tem até a lenda, né, de que ele fala, né, não, né, eu falei, tá errado, a Terra não gira ao redor do Sol. Aí diz que assim que ele terminou de falar no público, aí ele desceu, aí ele disse, mas ainda gira, a Terra gira ao redor do Sol, né. Por conta disso, né, o Copérnico ele ficou, se retraiu, né, ficou, né, recluso e quase não se ouviu falar dele, né, até o ano da sua morte, né. No ano de 1540, não, 1500 final do século 30, né, do ano de 1500, ele recebeu a visita do Réticos, né, que era um professor de matemática, né, que foi lá falar com Copérnico para convencer ele a publicar o trabalho completo, né. Sobre a orientação do Réticos, né, o Copérnico ele foi e criou, né, o seu livro mais importante, né, que é a Revolução das Órbitas Celestes, né, que foi publicado no ano da morte do Copérnico, que foi em 1543. Só que teve um problema com esse livro, né, porque o Copérnico morreu, né, e o Réticos ele não pôde coordenar pessoalmente a impressão da obra. Então ele delegou a um assistente dele, né, o Andreas Osiander, e foi uma decisão errada, porque o Osiander, o Copérnico e o Réticos, eles acreditavam no modelo heliocêntrico, mas o Osiander não, né? Então o Osiander foi escrever a introdução, assinou a introdução, né? E na introdução ele escreveu que a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol, ela era incorreta, era simplesmente um artifício matemático e não descrevia a realidade física, né? Só que o Copérnico, ele acreditava firmemente no sistema heliocêntrico, né? Tanto que esse livro póstumo, né, que ele foi publicado após a morte dele, né, ele era um projeto que foi iniciado lá pelo Platão, né, na ideia de utilizar modelos geométricos, né, que reproduzisse o modelo dos planetas, né, e o modelo planetário, né, do Copérnico heliocêntrico acabou não gerando um burburinho em relação à igreja, porque por conta dessa introdução, né? Por conta dessa introdução, a igreja, tá bom, esse livro aí, né, na introdução está dizendo que não condiz com a realidade, então pode deixar passar, né? Mas graças a esse livro, né, pessoas como Galileu Galilei, né, Johannes Kepler tiveram acesso a essa informação e, né, colocaram a Terra no seu devido lugar. Mas antes de falar desses dois, né, a gente tem que falar do Tycho Brahe, né? E o Tycho Brahe, ele é um dos personagens mais injustiçados da história da ciência, na minha opinião, né? Porque quando a gente fala de astronomia, né, a maioria dos livros didáticos falam de Copérnico, falam de Ptolomeu, falam do Kepler, mas esquecem do bendito Tycho Brahe, né? Tycho Brahe, ele não acreditava no modelo heliocêntrico, né?
e ele, né, ele demonstrou, né, um interesse profundo pela astronomia, né? E para o Tycho Brahe, o futuro da astronomia dependia de observações cada vez mais precisas dos objetos celestes, né? O interesse dele pela astronomia veio quando ele observou uma conjunção, né? Com 16 anos de idade, né, ele observou a conjunção entre Júpiter e Saturno, né? E ele, né, ele percebeu, ele viu essa conjunção que ocorreu com 2 dias de atraso em relação às tabelas que existiam na época, né? Só que mesmo assim, ele ficou impressionado porque aquele fenômeno, ele foi previsto, né? Então, ele conseguiu ver essa conjunção, ficou de olho durante 2 dias até acontecer, e aquilo chamou bastante a atenção, né? Para quem não sabe, né, coloquei até 2 figurinhas aí, uma conjunção é quando eu tenho 2 astros que estão na mesma direção, né? Então, quando isso acontece, a gente tem uma conjunção. Eles não precisam estar no mesmo plano, né? Então, na figura da esquerda, eu tenho a Terra, né? E o planeta pode ser Vênus ou Mercúrio, né? O ponto A e o ponto B mostram a conjunção solar, né? Na figura da direita, a gente tem a Terra, um planeta mais distante, né? E aí a gente tem uma outra conjunção, né? Ou seja, eles estão na mesma direção dos planetas, beleza? Aí vem uma das grandes... como é a palavra? Mas eu esqueço. Uma das grandes sortes, né? Eu ia dizer cagada, né? Mas é meio feito. Uma das grandes sortes, né? Que aconteceu com o Tycho, né? Que ele, no ano de 1572, ele viu uma nova estrela, né? Hoje em dia, né, na realidade, não é uma nova estrela, não. É uma supernova. Desculpa. Ele viu uma supernova, não é nova estrela, não. É supernova. Tá bom? E o que é uma supernova? Hoje em dia a gente sabe que é uma estrela que está morrendo, né? Aí o que ele fez? Ele fez observações cuidadosas e ele conseguiu mostrar que aquele objeto pertencia às esferas das estrelas, né? Aí, além disso, né, ele também presenciou um cometa, né? E ele conseguiu provar que o cometa ele era um fenômeno espacial e não um fenômeno atmosférico como acontecia na época. Não sei se vocês conseguiram pegar a lógica aqui, o porquê que isso é tão importante. Porque ele viu uma estrela morrendo, né? E qual era a teoria vigente, né? Era a teoria de Aristóteles. O mundo supralunar, ele era perfeito, imutável e não existia morte, né? Então, como é que um elemento, né, cara até então desconhecido, consegue provar, né, que uma supernova surgiu nas esferas da estrela, né? Ou seja, né, o mundo supralunar do Aristóteles, ele não era tão perfeito e tão imutável assim, né? Graças a isso, né, o Tycho, né, ele conseguiu receber, né, do rei lá da Dinamarca, né, um castelo, né, em uma ilha, né, que ele chamou de Cidade dos Céus, né, e o rei da Dinamarca, né, destinou uma fortuna, né, para que o Tycho desenvolvesse a ciência, né, a astronomia basicamente. Então ele construiu sextantes, quadrantes, ele media, né, a posição dos astros com uma precisão nunca antes imaginada, né? Os mapas e as tabelas que ele escreveu eram os melhores da época, só que o Tycho, ele se sentia frustrado. Por quê? Porque ele acreditava no modelo geocêntrico. E quanto mais precisas eram as suas observações, mais difícil ficava de mostrar que a Terra ela estava imóvel no centro do universo, né? Aí, por problemas políticos, né, o rei morreu, o filho dele não quis mais saber de astronomia, expulsou o Tycho Brahe, né? E o Tycho Brahe ele foi, né, terminar os seus dias como matemático imperial, né, na cidade de Praga.
Ele morreu, né, no ano de 1601 e tinha, né, nessa época, um relacionamento horrível com o Johannes Kepler, né, que foi contratado para ser seu assistente, né, porque o Tycho Brahe, ele sabia que as medições dele, né, eram perfeitas, né, porém, ele não conseguia mostrar que o sistema era geocêntrico. Então ele pensou, rapaz, como as minhas medições estão corretas, então a minha matemática que é paia, é fraca. Então eu vou contratar o melhor matemático que existe aí para trabalhar comigo e provar o meu modelo geocêntrico. E aí ele contratou o Johannes Kepler, que é o nosso próximo personagem que a gente vai falar. Tem aqui alguma pergunta? Ó, o Rubem está perguntando, a obra dele foi editada pelo Kepler? É o que a gente vai falar agora, né? O Kepler, ele vai utilizar todos os dados que o Tycho, né, produziu para formular as suas 3 leis do movimento planetário, né? Por isso que não tem uma menção ao Tycho Brahe, né? Porque o Tycho Brahe, ele foi a máquina que conseguiu, né, os dados, né? E quem usou os dados, né, foi o Kepler, né? Como ele deduziu que era uma supernova? Era uma estrela que existia que passou a deixar de existir, né? E quando a supernova acontece, né, quando a estrela morre, ela emite um brilho intenso, né? E foi isso que o Tycho Brahe visualizou, né? Então isso é o que a gente chama de supernova. Ele viu que a estrela estava lá, depois ela não estava mais lá, ela morreu. Show de bola, beleza? Então, quem é o Kepler? Né? Quem é o Johannes Kepler? Né? Ficou famoso. Né? Kepler era um matemático alemão, né? Que, graças às suas prodigiosas habilidades matemáticas, ele foi trabalhar com Tycho Brahe, né? No ano de 1599. Né? Ele teve uma convivência curta, né? Apenas 2 anos trabalhando junto com Tycho Brahe, né? E eles não se entendiam. Por quê? Porque o Tycho Brahe queria mostrar um modelo geocêntrico e o Kepler queria mostrar um modelo heliocêntrico, né? Então eles discordavam sobre o seu sistema de mundo, né? O Kepler, ele também queria mostrar, né, que deveria existir alguma relação, né, com Deus, né? Para Kepler, né, Deus era o geômetra do universo, né? Na aula que vem eu vou mostrar para vocês o modelo que o Kepler queria provar, né, utilizando isso aí, né, utilizando Deus como sendo o geômetra do universo. Enfim, né, com a morte do Tycho Brahe, né, o Kepler ele foi nomeado matemático imperial, né, e pôde utilizar os dados precisos, né, perfeitos, obtidos pelo Tycho Brahe, né, e a partir daí ele inaugurou, né, o estudo da dinâmica dos planetas, né, e criou as chamadas leis do movimento planetário, né, que foi publicada, né, no trabalho Uma Nova Astronomia, né, no trabalho Uma Nova Astronomia, que foi publicado em 1610 ou 1600, por aí, 1600 e alguma coisa. Ele publicou esses dados, né, no livro Nova Astronomia, primeira e segunda lei, e a terceira lei, só no final do século X, né, na década de 10, né, 1610 e alguma coisa, ele criou outro livro que era o Harmonias Celestes, né, sobre as harmonias celestes, uma coisa assim. Então, foram 2 livros, no primeiro 2 leis, no segundo a terceira lei, né, e basicamente as leis de Kepler são as seguintes, né. Primeira lei: os planetas realizam seus movimentos em torno do Sol, seguindo órbitas elípticas, né? E o Sol é um dos focos, né? Então, para a gente... Coloquei até um desenho aqui na figura no slide anterior, né? Então, eu tenho uma órbita elíptica, né? Bem bonitinha aqui.
a órbita elíptica, aí eu tenho 2 focos e o Sol está em um dos focos, né? Essa foi uma das grandes sacadas, porque os dados do Tycho Brahe, eles eram dados muito bem modelados, né? E um dos erros do Tycho Brahe era pegar esses dados e tentar colocar num círculo, né? E não dava certo, né? Então, ele pensou, né, que o círculo nada mais é do que uma elipse onde eu tenho os 2 focos coincidindo. Se eu separar ele um pouquinho, eu tenho uma elipse achatada, né, quase circular, mas aí os dados eles se encaixaram perfeitamente. A segunda lei de Kepler, né, fala sobre o raio vetor, né, que liga o planeta ao Sol, ele varre áreas iguais em tempos iguais, né? Então vamos traduzir isso para o português, né? A gente tem uma linha que une o Sol ao planeta em questão, né, o raio vetor, a gente vai ver que ao longo do movimento do planeta, essa linha ela vai varrer áreas iguais em tempos iguais, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Então, de A para B, né, eu tenho aqui esse movimento, eu tenho esse raio vetor do Sol para o planeta. Então, essa área aqui, ela é igual a essa área. E eu preciso percorrer esses 2, né, caminhos no mesmo tempo. Então, quando eu tenho um caminho menor, eu posso deslocar-se com uma velocidade menor. E aqui, como o meu caminho é maior, para percorrer ao mesmo tempo, eu tenho que aumentar a minha velocidade. Então, eu consigo explicar por que quando o planeta está perto do Sol, ele se movimenta mais rápido, né? Então, ele chamou esse ponto de afélio, quando está mais afastado, e periélio, quando está mais perto. Enfim, basicamente isso. Essa é a segunda lei do movimento planetário. E a terceira lei do movimento planetário, né, que está relacionado com a harmonia, né, que é a lei harmônica, né, ela diz que a relação entre o quadrado do período de revolução dos planetas e o cubo da distância média ao Sol é uma constante, né? Ou seja, se a gente pegar o tempo que um planeta leva para dar uma volta ao Sol, pegar esse número, levar ao quadrado, né, e a gente dividir esse número pela distância média entre o planeta e o Sol elevada ao cubo, para todos os planetas a gente vai obter o mesmo valor, né? Então, basicamente isso. Essas são as 3 leis de Kepler, né, que fez com que o Kepler, né, fosse considerado um dos pais da astronomia moderna, né? E graças ao Kepler, né, o Kepler ele é considerado o pai da mecânica celeste por conta disso, né, graças a ele, graças a essas leis, a esse trabalho que o Kepler fez, o Isaac Newton pôde incorporar esses conceitos, né, na lei da gravitação universal. Dúvidas, perguntas? Então, vamos continuar, vamos para o próximo personagem, né? Hoje eu estou falando rapidamente sobre Tycho, Kepler e Galileu, mas a gente vai ter uma aula, próxima aula, né, falando sobre esses 3, algumas coisas que eu deixei passar aqui por conta do tempo, né? Vamos falar basicamente uma biografia, coisas mais profundas sobre eles, né? Principalmente do Galileu, né, que é o personagem principal, né, dessa sessão, principalmente da relação dele com a igreja. Então, Galileu, né, ele surgiu, né, entre o auge do trabalho do Tycho e o apogeu, né, do Kepler, né? E físico italiano, né, apareceu, né, na época da Renascença, fez de tudo um pouco, trabalhou em várias áreas do conhecimento, né? E o Galileu, né, ele ficou conhecido como o inventor do telescópio, né? Na realidade, né, a gente não tem certeza se foi ele que fez, né? Mas diz a lenda, né, que ele construiu o telescópio, né? Simplesmente porque ele ouviu falar
que um fabricante de óculos tinha construído um determinado aparelho que servia para você visualizar a longa distância, né? Então, ele ouviu falar nisso, ele foi construir esse instrumento e apontou para o céu, né? Então, por isso que muita gente atribui a construção do telescópio ao Galileu, né? Com isso, né, ele, após ter reproduzido, né, esse telescópio, ele passou a estudar o céu, né, descobriu luas de Júpiter, cratera na Lua, as fases de Vênus, né? E com isso ele começou a mostrar, a reforçar, né, que o mundo supralunar do Aristóteles, ele não era tão perfeito quanto Aristóteles desejava, né? O Galileu também, né, ele observou manchas solares, né, que são regiões mais frias, né, na superfície do Sol, né? E ele escreveu isso num livro, né, que falava sobre as manchas solares, né? E na época, né, existia um conceito de movimento chamado ímpetus, né? E o Kepler, né, ele chamou esse ímpeto de inércia. Né? E nessa época, né, vários cientistas, né, entraram para a história, né, ao trabalhar com esse conceito de ímpetus, né, o conceito de inércia, que seria mais uma coisa que iria derrubar a ideia aristotélica. Não sei se vocês lembram, né, o primeiro princípio dinâmico, né, era o conceito que o Aristóteles tinha apresentado, que tudo que se move precisa ser movido, né? Ou seja, na hora que eu cesso a força sobre um corpo, ele vai parar, né? Então, quando surgiu esse conceito de ímpetus, né, que hoje a gente chama de inércia, né, ele veio, né, inicialmente com John Philoponus, né, que ele se opôs às ideias aristotélicas de movimento, né, ele que criou essa ideia do ímpetus, né, uma espécie de inércia, né. A ideia dele, né, era que objetos com pesos diferentes teriam deslocamentos diferentes, né. Mas essa relação ela não dependia, né, da relação entre os pesos, né. A ideia do ímpetus, né, do Philoponus chegou até um outro filósofo chamado Avicena, né, que começou a utilizar esse conceito no estudo de movimento dos corpos, né. O Alberto Magno foi outro cientista, né, um erudito alemão, né, que utilizou esse conceito de ímpetus ao estudar o movimento de um projétil, né. Entretanto, seu aluno mais famoso, né, o São Tomás de Aquino, negou completamente essa ideia, né. O Jean Buridan, ele aprofundou esse conceito, né, e ele substituiu, né, a ideia do ar empurrar os corpos em movimento, né. Então, ele apresentou a ideia de que existia um movimento, né, que acontecia mesmo quando a força era cessada, né. Aí, o Jean Baptiste Benedetti, né, ele pegou essa ideia do ímpetus, né, e apresentou a ideia de que o movimento, né, a velocidade de um corpo após ser cessada a força, ele vai continuar e a velocidade desse corpo é proporcional à força aplicada, né? E foi essa concepção, né, o Jean Baptiste Benedetti, que apresentou ao Galileu, né, foi apresentada a Galileu, e aí o Galileu conseguiu escrever, né, a sua teoria acerca da inércia, né? Além de estudar o mundo supralunar, né, o Galileu ele fez vários trabalhos referentes à física terrestre, né? No ano de 1632, né, ele publicou o que é o seu principal livro, né, que é o Diálogo sobre os dois maiores sistemas de mundo, né. E nesse livro, né, ele faz menção ao experimento lá da Torre de Pisa, né. Ele também usou o princípio da relatividade de movimento, né, que é conhecido como princípio da relatividade de Galileu, né. A ideia, né, coloquei até a imagem aí, né, é o seguinte: o pensamento aristotélico, né, ele diz que quando eu jogo uma bola, né, do mastro de um navio, a bola vai ficar para trás. Por quê? Porque na hora que ela perde o contato com o mastro, a velocidade dela zera, né? Ou seja, o navio continua caminhando,
e a bola, né, não. Já o Galileu, né, ele introduz a ideia da inércia, né, que a bola, ela possui, né, ela compartilha o movimento do barco, né, então ela vai cair, né, rente ao mastro, né. Exemplo que a gente pode dar, né, você pega um objeto, né, joga ele para cima enquanto você anda, né, você está andando, joga ele para cima, ele vai cair na sua mão. Por quê? Porque ele está compartilhando do seu movimento. Você vai ver uma linha reta, né, ele subindo e descendo, mas uma pessoa que esteja vendo, né, um outro referencial vai ver uma parábola, né? Então, esse é o que a gente chama de relatividade de Galileu. Outro cientista, né, o Giordano Bruno, ele também descreveu experimentos sobre o movimento relativo dos corpos, né? E ele entrou para a história, né, ao defender fervorosamente o heliocentrismo, né? Só que ele também era metido com um lance de bruxaria, né? E a igreja não perdoou ele, né? Ele não abdicou das suas ideias, né? E por conta disso ele foi queimado vivo, né, pela Santa Inquisição, né? No ano de 1638, né, o Galileu publicou um livro chamado Discursos, eu esqueci agora, eu sei que era Discursos sobre Duas Novas Ciências, né? É uma coisa assim, é como se ele estivesse conversando sobre a mecânica celeste, né, e a mecânica terrestre, né? Nesse livro, né, ele enumera as leis do movimento de Galileu, né? Uma das leis, né, é a velocidade dos corpos em queda livre é proporcional ao tempo, né? E a segunda lei é o espaço percorrido em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo gasto para descrever esse espaço, né? Basicamente, aquelas equaçõezinhas da cinemática que a gente utiliza quando a gente está estudando queda livre, né? Enfim, né? Ou seja, o Galileu, ele deu contribuições enormes, né? E nesse livro, né, o Discurso, né, o Galileu também analisa o movimento de projéteis, né? Ele demonstrou que o alcance máximo é encontrado com 45 graus, né, o ângulo de lançamento, né? Só que o Torricelli já tinha chegado a esse resultado, né, utilizando uma outra ferramenta, né? E no ano de 1642, né, o Galileu ele morreu, né, cego e maltratado pela igreja, né? E a gente vai conversar só sobre isso, né, na aula que vem, vamos falar sobre isso, sobre a relação entre a igreja, os árabes e a ciência, né, e vamos entender como é que tudo isso, né, surgiu, né, e tudo isso fez com que o Galileu fosse extremamente maltratado pela igreja, né. Só que, né, no mesmo ano que o Galileu morreu, né, 1642, nascia, né, o homem que iria, de fato, conseguir derrubar a ideia aristotélica e a divisão, né, entre a física mundana e a física celestial, né, que é o grande unificador, o Sir Isaac Newton. Alguma pergunta até esse ponto? Nesse slide eu corri, não foi? Eu botei tanta coisa nesse slide. Tranquilo ou não? Show de bola. Então, para finalizar a aula de hoje, né, vamos falar sobre um conceito, né, chamado de horror vacui, né? A natureza, ela tem horror ao vácuo, né? Essa era uma outra ideia aristotélica, né, que estava impregnada, né, no inconsciente científico até o Renascimento, né? O evangelista Torricelli, né, o Torricelli, né, ele pegou um tubo de vidro, né, ele encheu esse tubo de mercúrio, né, com uma das extremidades, né, bloqueadas, né, ele mergulhou a outra, né, numa cuba, né, que também estava cheia de mercúrio. Ao fazer isso, né, ele percebeu que o metal ele descia pelo tubo, só que ele deixava um espaço aparentemente vazio, né, lá dentro do seu interior. Né. Esse tubo, né, tubo de Torricelli, é o barômetro, né, que é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Né.
E dessa forma, né, ele descobriu a pressão atmosférica, né? O Torricelli, ele foi o primeiro a criar o vácuo em laboratório, né? O que também ressaltou a queda, né? Ajudou na queda da teoria aristotélica, né? Então, essa figura aí mostra bem direitinho o barômetro, né? O peso do ar vai empurrar o mercúrio na cuba e vai ser equilibrado pelo metal dentro do cubo, né? Aí o que é interessante é que no nível do mar, né, o mercúrio ele atinge uma altura de 76 centímetros, né? Então a pressão, né, atmosférica é 76 centímetros de mercúrio, né? Que aí você pode transformar para Pascal, para atmosfera, como a gente já conhece, ok? Depois desse experimento, né, o Torricelli, né, ele teve contato, né, com um físico, filósofo chamado Blaise Pascal, né, que trabalhou, né, com as ideias de pressão, né, e acrescentando, né, pegando as ideias de Torricelli e dando uma melhorada, né, o Pascal ele escreveu um livro, né, que fala sobre as experiências que ele fez com o vácuo, né? E nesse livro ele apresenta o princípio que leva o seu nome, né? Que é o princípio de Pascal, né? E diz que a pressão no fluido ela é transmitida, né, igualmente a todas as partes do fluido e do recipiente que o contém, né? Com isso, né, foi possível a invenção da prensa hidráulica, dentre outras coisas, né? O Pascal, né, ele, ao, né, estudar os trabalhos do Torricelli, ele ficou fascinado pela ideia do vácuo, né? Ele pegou a experiência do Torricelli e repetiu com outros líquidos, né, diferentes, e ele conseguiu mostrar que não existia nem o vapor do mercúrio, nem qualquer outro material. O que a gente tem ali é uma região vazia mesmo, ou seja, não tem nada, né? A gente tem um vácuo ali dentro, né? Então, ele escreveu alguns tratados, né? Dentre o primeiro foi sobre o equilíbrio dos corpos, outro sobre o peso da massa de ar e um outro sobre o vácuo, né? E ele falou, né, nesse livro sobre o vácuo, que o que o pessoal atribuía, né, ao horror vácuo, né, a inexistência do vácuo, nada mais é do que uma condição de equilíbrio dos corpos, né? E o Pascal, né, ele, ao, né, trabalhar com pressão atmosférica, né, ele percebeu que a pressão atmosférica ela variava com a altitude, né? E por conta disso, né, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade que mede pressão é o Pascal, né? O Otto von Guericke, né, eu sei nem como é que diz, tem até uma questão no Resnick, né, que fala sobre isso, né? Ele pegou esses tratados, né, o Otto von Guericke era um engenheiro alemão, e ele, sem ter conhecimento do trabalho de Torricelli, né, ele começou a fazer experiências sobre a obtenção do vácuo, né? E ele construiu, né, uma própria bomba de vácuo, né, que era produzido, né, utilizando esferas de cobre, né? E ele fez, né, a experiência, que é a experiência dos hemisférios de... Deixa eu ver aqui no livro. Só um instante, pessoal, porque é a experiênciazinha que tem lá no livro do Resnick, que são 2 cavalos, um vai puxando um hemisfério de um lado, um hemisfério do outro. A experiência dos hemisférios de Magdeburg, né? Esse nome é feio aí. Então, o que ele fez? Ele criou 2 hemisférios de cobre, que estavam unidos entre si, e ele tentou separado, puxando com cavalos, né? Para provar que a pressão mantinha os hemisférios unidos, né, ele colocou ar no interior da esfera, e ela se abriu, né, espontaneamente, né? Ou seja, né, ele provou a existência do vácuo utilizando essa experiência, né? Lá na Mecânica Básica 2, vocês fizeram essa questão, né?
3 anos depois dessa experiência, né, o Robert Boyle e o Robert Hooke, né, físicos ingleses, né, eles aperfeiçoaram a bomba de vácuo do Garrick, né? E o Boyle, né, ele publicou um livro que falava sobre a elasticidade do ar, né, e os efeitos, né, que isso traz, né? E com essas experiências, né, que ele apresentou nesse livro, né, o Boyle, ele conseguiu mostrar que a luz, ela se propagava no vácuo, né? Ele nem imaginava que era uma onda eletromagnética ainda não. Ele só conseguiu provar que a luz se propagava no vácuo, né? O que é que isso indica, né? O Aristóteles tinha dito que a essência que regia o mundo supralunar era o éter. Só que como a luz ela se propaga no vácuo, ela pode vir do Sol para cá sem a presença do éter. Porque a ideia do Aristóteles era que o éter trazia a luz do Sol até a Terra. Só que como a luz ela se propaga no vácuo, eu não preciso mais do éter, né? Ou seja, né, isso aqui essas novas ideias, né, trazidas tanto pelo modelo heliocêntrico, quanto pela inércia, como pela existência do vácuo, né, elas prepararam o mundo, né, de certa forma, para a queda do pensamento aristotélico, né, e a consequente unificação do domínio supra com o domínio sublunar. Ok? É isso. Menino, cansei, viu, hoje? Muita coisa, muita coisa. Desculpa se eu estou falando corrido, né? Mas como está gravando, né? Como está gravado, vocês podem colocar na velocidade lenta, né? Caso eu esteja falando rápido demais. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, moçada? Por favor, falem agora. Senão, a gente encerra. E vamos, né, jantar. E depois dormir, que hoje foi puxado. Dúvidas, moçada? Perguntas? Alguma consideração? Não, né, moçada? Então, é isso. Então, vou encerrar a gravação. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção, né? E até a próxima sexta-feira nessa disciplina.